Olha, vamos conversar sobre uma afirmação que tem ganhado certa força por aí. A psicóloga é rasa. Mas, mais do que só rebater um rótulo, a gente vai desconstruir por que essa ideia é, na verdade, uma falácia. E uma falácia bem perigosa. Vamos entender juntos o que realmente está por trás disso. Essa frase, curta, direta, provocativa, ela tem circulado bastante, principalmente nas redes sociais, e vai ser o nosso ponto de partida. Mas o que será que existe por trás dela? É uma crítica que ajuda a construir algo ou é só desinformação pura e simples? Antes de mais nada, a gente precisa alinhar uma coisa aqui que é fundamental. A nossa conversa não vai ser um debate de eu acho isso ou eu acho aquilo. O ponto aqui é analisar uma falácia, sabe? Um erro de lógica que, de tanto ser repetido, pode acabar soando como se fosse verdade. Então, vamos entrar no nosso primeiro ponto. Essa ideia de que uma profissão inteira pode ser rotulada como rasa para talvez enaltecer outra, isso é o que a gente pode chamar de falácia da profundidade. É uma crença de que só um campo específico é que detém o conhecimento de verdade, o conhecimento profundo. E aqui está o pulo do gato, sabe? Reduzir uma profissão científica, que é regulamentada, que tem uma literatura gigantesca, a uma única palavra negativa, isso não é dar uma opinião. Na prática, isso é desinformar. É criar uma falsa hierarquia de conhecimento que simplesmente não existe na realidade. Ok, agora vamos para os fatos, porque contra fatos não tem muito argumento, né? Essa ideia de superficialidade, ela simplesmente cai por terra quando a gente olha de perto a jornada de formação de uma psicóloga ou de um psicólogo aqui no Brasil. É uma jornada rigorosa, científica e, sim, regulamentada por lei. 5. Guarda esse número, 5. Esse é o tempo mínimo em anos de dedicação total dentro de uma universidade para conseguir o diploma de psicologia. E essa base, que já é super sólida e extensa, é só o comecinho da história. E olha, não são 5 anos quaisquer, não. Essa jornada é densa. Ela inclui estágios supervisionados que são obrigatórios e extensos, estudo aprofundado de psicopatologia, de técnicas de avaliação, um código de ética supernormativo e, para a grande maioria, a busca não para por aí. Ela continua com especializações, mestrados, doutorados. Então, improviso? Simplesmente não há espaço para isso aqui. E o mais impressionante é que nada disso está solto no ar. Tudo isso é sustentado por uma base legal muito sólida. Desde 1962, a lei brasileira já valida a competência técnica da psicologia para realizar diagnósticos. E as resoluções do Conselho Federal de Psicologia, elas não deixam nenhuma dúvida. A prática é rigorosamente regulamentada e validada. Isso tudo leva a gente para um outro ponto que causa uma confusão danada. Essa ideia de que as profissões de saúde mental estão competindo numa escala de quem é mais profundo. A realidade, felizmente, é bem diferente. É muito mais colaborativa. De um lado, a gente tem a psiquiatria. São médicos, né? Uma especialidade médica com foco no diagnóstico, no tratamento, muitas vezes com medicamentos, dos transtornos mentais. Profissionais absolutamente essenciais. Aí vem a psicologia. Aqui o foco é a ciência que estuda o comportamento, a cognição, os processos emocionais, usando diversas abordagens terapêuticas para ajudar a gente a entender e transformar a experiência humana. E tem também a psicanálise, que é uma corrente teórica e um método de investigação do inconsciente. Ela tem uma estrutura de formação própria super rigorosa, que pode ser seguida por psicólogos ou não. E o ponto principal, o que a gente precisa entender de uma vez por todas, é isso aqui. São campos complementares. Não existe uma hierarquia de profundidade. O que existe são diferentes olhares e ferramentas que, quando trabalham juntos, oferecem um cuidado muito mais completo para a saúde mental. Ok, vamos falar agora de um pilar que é simplesmente inegociável na prática da psicologia: a ética, especialmente o respeito que deve existir entre os diferentes profissionais da saúde. É muito importante a gente saber separar as coisas aqui. Uma coisa é a crítica técnica, bem fundamentada, que faz a ciência avançar. É super bem-vinda. Outra coisa completamente diferente é a desqualificação genérica jogada ao vento, principalmente quando é usada como uma estratégia de autopromoção. Isso não é só um sinal de maturidade, é uma violação do código de ética profissional. No fim do dia, a verdadeira maturidade, tanto científica quanto profissional, se mostra na capacidade de valorizar o seu trabalho sem precisar diminuir o do colega ao lado. O respeito entre as áreas não rebaixa ninguém, pelo contrário, só engrandece todo mundo. E tem um outro lado dessa história que pouca gente vê, que é a luta silenciosa que a psicologia enfrenta no dia a dia, aqui no Brasil, ao mesmo tempo que o seu impacto na sociedade é gigantesco e essencial.
Mesmo com toda a desvalorização histórica e uma remuneração que muitas vezes não bate com a responsabilidade, olha só onde a psicologia está, fazendo a diferença. Em hospitais, escolas, no sistema judiciário, no SUS, na assistência social, em empresas, na pesquisa, a lógica é simples. Onde existe ser humano, existe espaço e necessidade para a psicologia. Bom, e com tudo isso a gente chega na reta final. E a ideia aqui é a gente repensar, juntos, o que de fato significa profundidade no exercício de uma profissão. Sabe, esses cortes que viralizam, essas narrativas de "o meu é melhor que o seu", isso passa, é espuma, é impulsionado por algoritmo. O que fica de verdade, o que define um profissional a longo prazo é o seu caráter. É a sua ética, a sua dignidade e o respeito que demonstra pela sua profissão e pelas outras. E fica aqui uma provocação para a gente pensar. Será que o que algumas pessoas chamam de raso não é, na verdade, a habilidade de traduzir algo extremamente complexo de um jeito que todo mundo entende? Clareza não é superficialidade. Na maioria das vezes, a clareza é o resultado final de um pensamento muito, mas muito profundo e bem organizado. E para a gente fechar, a mensagem central desta análise é esta: a verdadeira profundidade não é um monopólio de uma teoria ou de uma abordagem. Ela se revela na ética, no compromisso e no respeito com que cada profissional decide exercer sua vocação. É isso que realmente importa. E é isso que define quem é quem.